Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal 2 ou Mais. E hoje nós vamos falar sobre a porção do segundo livro de Reis, capítulos 17 e capítulo 18, né? E aí as coisas vão ficando ali, são capítulos também um pouco densos, né? Sim. Eles vão retratar ali um colapso definitivo do Reino do Norte, que é Israel, né? Uma perversão espiritual, assim, muito forte, causada pela idolatria. Sim. E aí, em contraste a isso, vai surgir um dos reis mais fiéis, que é o rei de Judá, que é Ezequias, né? Então tem um contraste muito, muito significativo nesses capítulos, né? Israel cai por abandonar a Deus, Que não é nenhuma novidade. E Judá começa a se levantar por voltar para Deus, né? Então vamos aí nesse estudo, né, para a gente poder revelar princípios espirituais profundos sobre santidade, influência espiritual, liderança, idolatria moderna, arrependimento e confiança em tempos de crise. Muito forte. Mas é como se fosse uma luz no fim do túnel. Sim. Né? Então vamos começar. 1. A queda de Israel não começou na guerra, começou na idolatria. Samaria é conquistada pela Síria. Porém, o texto deixa claro que a derrota militar foi apenas consequência de uma derrota espiritual anterior. O povo abandonou os mandamentos, a aliança, a adoração verdadeira e a dependência de Deus. A Assíria não destruía apenas cidades. Ela misturava povos para apagar identidades espirituais e culturais. Era uma estratégia de dominação. E isso é muito marcante porque nós vemos muito dessas características ao longo das eras. Sim. Né? Como os povos mais fortes, né, entre aspas, eles tentam de fato disseminar ali, né, a sua cultura e por meio, né, de casamentos arranjados ou então até de sexo contra a vontade, né? Não vou falar aqui o nome, para de fato criar ali um povo misturado, né? Então isso é uma estratégia antiga do inimigo, né? E aí toda a queda pública começa primeiro em áreas invisíveis. Antes de alguém cair externamente, já caiu na oração, já caiu na santidade, na obediência e depois esfria espiritualmente. Você vê que é uma etapa, né? São processos também. Assim como há processos para você se aproximar de Deus, existem os processos para você também se afastar dele, né? Isso começa aos pouquinhos, né? Sim. Com coisas que a gente julga pequenas, às vezes. Isso não vai atrapalhar em nada. Deixa um dia ou Sim. outro e aí vai aos poucos, né? E aí, isso aqui, um resumo, é que Deus já estava tratando Israel há gerações através dos profetas, mas o povo acabou endurecendo seu coração para Deus. E aí, né, o salário do pecado é a morte. 2. Deus enviou profetas repetidamente antes do juízo. O texto enfatiza algo poderoso. Deus advertiu Israel por meio de todos os profetas evidentes. Isso revela a misericórdia divina. Sim. Deus não destrói sem antes alertar, corrigir e chamar ao arrependimento. Então, profetas como Elias, Eliseu, Amós, Oséias, eles atuaram justamente nesse período de decadência espiritual. O juízo nunca é a primeira opção de Deus. O arrependimento é que sempre é. Então, muitas vezes, Deus fala através da palavra, de uma pregação, de uma exortação. E a exortação é quando você traz a pessoa em amor, que é uma palavra que muitos conhecem a palavra em si, mas poucos conhecem o significado, assim como nós, que numa pregação do pastor Charles, acabamos tendo a noção do que era uma exortação. Sim. Né?
E depois também no treinamento, né? Sim, O sim. pastor Bruno, Sim. aí ficou mais claro. Então, ele fala através da palavra, da pregação, da exortação, de uma crise de pessoas espirituais próximas. Ignorar repetidamente a voz de Deus endurece o coração. E aí, Isso é uma verdade absoluta, né? E ao longo da história que a gente vai vendo aqui, é muito notável, né? É Sim. óbvio, fica muito óbvio, né? Sim. Quanto que Deus tentou ali alertar. Nossa, de diversas formas, né? Mas realmente O povo estava tão imerso em pecado, em idolatria, muito complicado. que aí chega um momento que o resgate ele vai vir realmente através de um trauma, né? E o trauma são essas guerras, essas perdas, né? É um preço a se pagar por todo o histórico de más escolhas, né? 3. O perigo da idolatria é invisível. Israel fabricou bezerros lá no deserto, lembra? Adorou Baalins e copiou costumes pagãos. Mas o ponto mais profundo é: o povo queria Deus sem abrir mão dos próprios ídolos. Como a gente falou no estudo passado, né? É aquela coisa de misturar. Eu quero Deus, eu quero Jesus para minha conveniência, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele perdoa, mas eu vou continuar aqui cultuando outras coisas que também me convêm. Então você só quer coisas para sua conveniência. Você não quer algo para evoluir, se transformar de fato. Você acaba entrando num lugar de conveniência. Eu quero Deus porque Ele me convém, eu quero esse outro Deus aqui porque Ele traz isso não sei o quê, eu quero me mover pelo horóscopo porque me ajuda não sei o quê, eu quero fazer esse ritual aqui porque vai me ajudar a atrair outra coisa. Sim. E aí você está vivendo pelo seu ego, pela sua vontade, pelo que você quer. É como algumas religiões espiritualistas que te cobram uma certa exigência, tipo, você não pode fazer certas coisas quando você está de preceito, de preparação, mas quando você está fora daquele ambiente religioso, você pode continuar em pecado de transar com quem você quiser, de beber o quanto você quiser, de usar entorpecentes, mas quando você estiver em preparação, não, aí é santidade. Então, na verdade, é um engano, né, que alimenta essa questão do espírito, porque o ser humano ele tem um histórico de procurar esse lado espiritual desde que o mundo foi criado. E como tem muitas culturas que não acessam ao Deus verdadeiro, né, que é o Deus de Israel, existe ali, né, formas de você acessar, só que não é do jeito correto. É o jeito que o inferno ele só copia. Ele copia, mas distorce, para que ele não perca o controle sobre a sua vida. Uma vez eu ouvi um pastor falando que o inferno ele te mantém em vida numa gaiola com a porta aberta. É exatamente isso. Quando você morre, é quando o inferno vai lá e tranca a porta da gaiola. Porque é a seguinte forma: enquanto você estava vivo, você tinha o poder de sair dessa gaiola. Você saía, bebia água fora, mas voltava para a gaiola. Uma vez que você morreu, você perdeu o direito de sair daqui. Agora é a morte eterna, sabe? Então, o inferno, as forças do mal e trevosas não querem que você conheça a verdade. Porque uma vez que você conhece a verdade, você se torna independente. Porque você passa a conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Sim, você é verdadeiramente livre. Sim. Então, assim, toda essa coisa de viver pela nossa vontade, fazer o que a gente quer, usar coisas espirituais para nossa conveniência, não é que seja só ruim porque é ruim. Não. É porque te mantém numa prisão, num cativeiro. Você fica cativo. Por isso que a gente fala, da carne, né?
de libertar os cativos, né? Por quê? Porque você fica realmente num cativeiro. Eu falo isso, como eu falei no outro vídeo, né? Por experiência. Eu também. Então, eu assim, já fui kardecista, já fui umbandista, frequentei algumas sessões de candomblé, mas não me senti nem um pouco à vontade, sabe? Então, já fui católico, então eu sempre busquei a Deus, mas o espírito sempre me incomodava de alguma forma. Sim. Né? Então, é sobre isso, né? Sim. E aí, continuando aqui, o pecado de Israel não era a ausência total da religião, era uma mistura espiritual. Eles tentavam unir culto a Deus, práticas pagãs, conveniência pessoal. Isso aqui, pessoal, esse estudo, a gente não lê, a gente lê junto com vocês. E aí vocês verem como é que está tão alinhado com o estudo que às vezes a gente se antecipa mesmo sem... Né? A gente não lê o estudo antes de vocês. A gente vai lendo aqui junto. Aqui, a gente vai levando as lapadas santas junto aqui, exatamente. Né? E a chave espiritual aqui a idolatria moderna raramente aparece em imagens de esculturas. Hoje ela pode assumir forma de ego, dinheiro, status, vícios, relacionamentos, ministério sem presença de Deus, que hoje em dia tem se tornado muito comum, e uma aparência espiritual, tipo João de Deus. Né? Era um homem que carregava o nome de Deus e fez tantas atrocidades. Né? Então você vê que é mais comum do que a gente possa imaginar. E tudo aquilo que ocupa o lugar central que pertence ao Senhor se torna um ídolo. E aí vira idolatria. Então, assim, é maior, é mais baixo do que a gente pensa, né? Sim. Porque não é só questão de você adorar uma imagem, Não, pode ser coisas até impalpáveis mesmo. Nosso próprio ego, nossa vaidade. Às vezes um chefe. Porque essa pessoa me abriu portas, me permitiu acessar estudo. Cara, não. Seja grato, porque isso é importantíssimo, mas que essa pessoa ou a situação nunca possa ocupar o lugar de Deus. Até mesmo pastores, líderes espirituais, né? Sim. Tem que ter muito cuidado. Dentro da igreja acontece muito ainda, né? E às vezes um pai, uma mãe, né? Uma pessoa, depois de se casar, ela não entende que o pai ou a mãe não são mais a família dele, são parentes, e num grau de importância, depois que você se casa, o seu esposo ou a sua esposa, respectivamente, vai ter ali um grau de importância que não se compara. Não é uma questão de ser mais ou menos, mas é uma questão de prioridade. Sim, dentro de uma dinâmica saudável, tá, gente? Sim, claro, e dentro de uma visão cristã. Sim. Que tem tudo um equilíbrio, né? Sim, mas é isso. Sim. 4. Temiam ao Senhor, mas serviam outros deuses. Esses capítulos falam muito, né? Dessa miscelânea. Dessa dinâmica, né? Essa frase de 2 Reis 17 é uma das mais assustadoras do capítulo. O povo mantinha a aparência religiosa, mas o coração estava dividido. Então, uma curiosidade, os samaritanos surgem justamente dessa mistura entre israelitas remanescentes e povos estrangeiros trazidos pela Assíria. Por isso, no Novo Testamento, existia grande conflito entre judeus e samaritanos. E eu falei isso, né, no último estudo, né? Mas eu não tinha essa noção de que era por conta dessa mistura. Né? Eu achava que era só por uma questão de serem reinos divididos, né? Então você vê que só ler a Bíblia, se você não tiver de fato um estudo que aprofunde, você não tem essa total ciência. Você até compreende, mas não pela motivação certa. Sim. E aqui a gente consegue entender. Sim. Né? Então, a chave espiritual aqui é que Deus nunca aceitou a adoração dividida. Não existe meia entrega,
meia santidade, meio arrependimento. O reino exige totalidade. Jesus mais tarde reforça isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Sim. 5. Ezequias surge como contraste espiritual em Judá. Enquanto Israel afundava espiritualmente, Judá recebe um rei diferente, Ezequias. O texto diz que, abre aspas, fez o que era reto perante ao Senhor, fecha aspas. Ezequias foi um dos poucos reis comparados positivamente a Davi. Ele iniciou purificação espiritual, destruição da idolatria, restauração do culto e reavivamento nacional. Uma geração pode estar corrompida e ainda assim Deus levantar alguém íntegro dentro dela. Ezequias mostra que ambiente ruim não precisa definir destino espiritual. Decadência coletiva não impede fidelidade individual. Nossa, isso aqui é muito profundo nos dias de hoje, né? E fala muito, né? A gente vive uma onda, assim, de um movimento contrário, né, aos caminhos do Senhor. A gente sabe que isso vai acontecer pra frente muito Mas mais. a gente não vê ainda esse Ezequias, né, que vai de fato trazer essa vamos dizer, bem entre aspas, de revolução, né, esse reavivamento. Mas eu acho que todo mundo pode ser um pouco Ezequias. Né? Sim. Sejamos os Ezequias, assim. Porque... Mas a gente precisa de uma pessoa que seja ali a liderança, que possa puxar esse movimento, porque senão vão ter pessoas que vão se usar dessa temática para no fim ser por questões próprias. E aí, em vez de nos aproximar de Deus, pode nos afastar, né? Pois é. Sabe? Então fica sempre essa dificuldade. É por isso que o posicionamento correto, né, e o nosso discernimento, ele tem que estar bem afiadinho, bem alinhado, e que a gente possa, e o que eu quero dizer é no sentido de, tipo assim, da gente não se deixar levar pelo ambiente ruim, pela onda, né, que cerca a gente, por esse movimento que cerca a gente, que é um movimento de idolatria, é um movimento de pecado. A gente sabe que o mundo está mergulhado nisso, né? Não precisa fazer muito esforço. A gente entra numa rede social, a gente vê que realmente as coisas estão assim em todas as esferas, né? As coisas estão estranhas. Mas aqui eu acho interessante reforçar isso, né? Que ambiente ruim não precisa definir destino. E essa decadência coletiva não impede a fidelidade. Então, que sejamos fiéis, que a gente esteja posicionado na brecha, né? Porque aí, quando o Senhor nos procurar, quando Ele nos convocar, nós possamos estar ali dispostos, né? E fiéis aos princípios dEle, fiéis a Ele somente. Então, só isso que eu queria complementar, porque tá complicado mesmo, assim. Eu sempre tô ali pelas redes sociais, principalmente no Instagram também, mas o Threads, né, ele... Às vezes eu até fecho, assim, eu não consigo, porque é muito movimento anticristão, sabe? Tá assustador, realmente, assim. E isso vai ser normal daqui pra frente, né? A gente tem que estar pronto para ser perseguido. Sim. A gente sabe que isso vai acontecer, mas que a gente não se deixe contaminar por essas coisas. E nem se assustar. 6. Ezequias destruiu até a serpente de bronze. Fiquei até meio assim no livro, falei, caraca. Um dos momentos mais profundos de 2 Reis 18. Ezequias destrói a serpente de bronze feita por Moisés. A serpente havia sido criada por ordem de Deus em Números 21 como um instrumento de cura no deserto. Mas agora o povo estava adorando o objeto. Ela recebeu até um nome,
que eu não vou saber ler como nessa versão aqui. Nehustan. Que nessa versão tá diferente. Algo que começou como uma ferramenta divina pode virar idolatria. Isso serve para ministérios, cargos, tradições, experiências antigas, métodos, movimentos. O problema não era a serpente em si, era o coração do povo. Nem tudo que já foi usado por Deus deve continuar sendo exaltado. Tudo passa, né? Porque tudo vai depender da intenção. E tudo foi como você falou, tudo tem uma intenção de combater certa coisa. Uma vez que foi combatido, resolvido, cara, já ficou para trás, já se torna velho, e aí não vai trazer a solução, porque se já está resolvido, não precisa mais de solução. Sim, foi naquele momento ali que aquilo ali serviu, mas já estava virando um ídolo realmente. A intenção do povo era a idolatria. Então... Porque o coração, foi aquilo que eu já falei, as pessoas precisam de algo palpável. Sim. Mas isso aqui foi o próprio Deus vivo, então se é de Deus... Por isso que ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Sabe, o lugar onde Jesus foi sepultado não é o local onde as pessoas vão visitar em Israel hoje. Porque se aquele local que não é o certo já é idolatrado, imagina se realmente fosse o lugar. Assim como as pessoas não têm a ciência total onde é o Monte de Gólgota, que é onde Jesus foi sacrificado, para justamente não virar mais um ponto de idolatria. Então você vê que são tantas questões que a nossa carnalidade, a nossa limitação, ela precisa cessar. E aí, pequenos fragmentos da história podem, de fato, ser uma maldição, não uma bênção. Né? Então, é muito complicado. 7. A confiança de Ezequias em Deus foi maior do que o medo da Assíria. A Assíria era a potência mais cruel e poderosa daquele tempo. Mesmo assim, Ezequias decidiu confiar no Senhor. O rei da Assíria já havia destruído vários povos e cidades antes de ameaçar Judá. Humanamente falando, Judá não tinha nenhuma chance. A fé verdadeira aparece quando a pressão aumenta. É fácil confiar quando há estabilidade, recursos e segurança. Isso aqui é um dos meus maiores medos, da gente ter uma sensação de fé, mas não ter a fé necessária. E aí, ser levado a um lugar tão difícil para ser provado. Então, assim, eu peço muito a Deus, nos meus secretos, que a gente não passe por essas situações, sabe? Porque é realmente um teste de fé, né? Sim. Eu sei o que você está falando. Porque dá medo. Mas né? aí... Não, depende, de acordo com os planos de Deus, sim, mas é um sentimento que eu carrego. Ezequias nos ensina que a verdadeira confiança nasce quando o cenário é impossível, o inimigo parece maior e os recursos acabam. Isso aqui é muito forte. Muito. Porque o inimigo parece maior, mas não era. Esse tópico é bem é bem comovente, assim, faz a gente refletir muito, né? É muito sim, fácil a gente falar que tem fé quando tem uma certa estabilidade, uma certa segurança, né? É como Jesus fez com Pedro. Você abandonar um barco vazio é fácil. Agora, abandonar um barco com tanto peixe que o barco estava afundando, aí, meu amigo, é só para quem realmente tem fé, visão. É uma entrega muito grande, mas é esse nível que a gente tem que almejar chegar. A gente tem que almejar, assim, querer, assim, o nosso coração tem que ferver para chegar nesse nível, sim, de relacionamento com o Senhor.
ponto de que a gente larga realmente tudo e o segue. Sim. Mas vamos na caminhada. 8. O inimigo tentou destruir Judá através das palavras. O comandante assírio começou um ataque psicológico. Ele dizia: não confie em Ezequias, não confie em Deus, vocês vão perder. O discurso foi feito em hebraico propositalmente para gerar medo no povo. Era guerra emocional e espiritual. E a chave espiritual aqui: Satanás frequentemente ataca primeiro pela mente. Muitas batalhas espirituais começam em pensamentos, desânimo, medo, confusão e intimidação. O inimigo sabe que uma mente contaminada enfraquece a fé. Por isso precisamos vigiar aquilo que ouvimos e alimentamos espiritualmente. Nossa, isso aqui Não precisa nem acrescentar nada. não precisa nem falar muita coisa, senão a gente vai ficar aqui. Que é muito profundo e muito certeiro. Sim. 9. O silêncio do povo foi uma arma espiritual. Quando os assírios provocaram Judá, Ezequias ordenou: não lhes respondais. O povo ficou em silêncio mesmo diante das ameaças. Isso exigia controle emocional, disciplina e confiança no rei. Nem toda afronta precisa de uma resposta imediata. Existem momentos em que discutir piora, reagir emocionalmente enfraquece e responder na carne atrapalha a ação de Deus. Há guerras que vencemos mais no altar do que nos argumentos. E isso, isso para mim durante muito tempo foi uma grande dificuldade. Porque mas tem pessoas que têm esse domínio próprio. Para mim, um pouco mais de facilidade. Para mim sempre foi uma das minhas maiores dificuldades não responder à altura, sabe? Era aquele velho ditado: olho por olho, dente por dente. Porque isso é uma lei antiga. Eu cursei Direito durante um tempo e eu aprendi isso na faculdade de Direito. É a lei de Talião, do rei Talião. Que daí vem a retaliação, que é a vingança. Que naquela época, um exemplo da faculdade, eu lembro disso como se fosse hoje. Se um pedreiro foi contratado para construir uma casa, e aí a casa ficou pronta e vamos dizer que o pai saiu para trabalhar e o filho estava em casa. E a casa, seja lá por qual for o motivo, ela viesse a despencar e matar o filho. O pai daquele filho tinha o direito de ir até um filho do pedreiro e matar o filho do pedreiro. Era o direito dele. Por conta do quê? Olho por olho, dente por dente. Você poderia cometer o mesmo ato em equiparação, que é uma loucura. Sim. Né? Então você vê que isso é a carnalidade, isso é o que o inferno tenta fazer com que a gente vibre nesse lugar. Né? Enquanto Deus não. Deus ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque a gente esquece que para amar o nosso próximo, a gente tem que amar nós mesmos em primeiro lugar. Entendeu? Porque como é que você vai amar o seu próximo se você não se ama? As pessoas esquecem muito disso, né? E isso é tão profundo, é filosófico, a gente poderia ficar aqui debatendo horas sobre isso. Então, você vê como é que os mandamentos do Senhor eles são de fato perfeitos, né? Amai o Senhor acima de todas as coisas, né? E daí por diante. 10. O grande tema desses capítulos: fidelidade ou mistura.
2 Reis 17 e 18 criam 2 retratos. Israel, mistura, idolatria e queda, e Ezequias, purificação, confiança e restauração. Esses capítulos funcionam quase como um divisor espiritual dentro da história dos reis. Eles mostram claramente o que destrói uma nação e o que sustenta um povo. Então, Deus procura corações totalmente entregues. O grande perigo espiritual não é apenas o pecado evidente, é a mistura silenciosa. E a grande força espiritual não é a aparência religiosa, é fidelidade verdadeira. Uau! É eita atrás de eita. Fiquei aqui assim, ó, sem mais. São só aqueles 3 pontinhos. Sim. E pessoal, a conclusão do estudo de hoje é que idolatria sempre produz destruição. Deus sempre avisa antes do juízo. A mistura espiritual enfraquece a fé. A confiança em Deus sustenta em tempos impossíveis. E uma pessoa fiel pode mudar a direção espiritual de uma geração. Ezequias prova que ainda é possível viver em santidade, mesmo em tempos de decadência espiritual. Vamos guardar isso, sabe? Tomar isso assim como um grande valor para as nossas vidas. Israel nos alerta, ninguém cai de uma vez, e Ezequias nos inspira. Uma vida alinhada com Deus ainda pode produzir reavivamento. Cara, isso é muito poderoso. E chegou aquele momento. Ai, tá bom. Vai Podemos? Lá. Você quer fazer hoje? Não, o quadro é seu. Eu não usaria. Então vamos lá. Perguntas para reflexão. 1. Quais ídolos invisíveis podem estar ocupando espaços que pertencem somente a Deus na minha vida? Ídolos invisíveis. Isso aqui é... Eu vou aqui só para voltar. Mais pra... Aí, ó. Ego, dinheiro, status, que também é uma coisa... os influencers, quero ser influencer, quero influenciar a vida de pessoas. Isso é por puro status. Vícios em tela, vícios em drogas. Qualquer tipo de vício. Eu fumava quase 2 maços por dia. Foi o primeiro milagre que Jesus operou na minha vida. Eu aceitei Jesus num domingo. Quarta-feira daquela semana foi meu último cigarro. E nunca mais coloquei cigarro na boca. Ministério sem presença de Deus e aparência espiritual. E relacionamentos. Então, só para recapitular. 2. Assim como Israel ignorou os alertas dos profetas, existem áreas em que Deus já tem falado comigo, mas eu continuo resistindo à mudança? Essa pergunta é forte. Porque, não, Deus fala com a gente o tempo todo. 3. O que mais me chama atenção na postura de Ezequias? Sua coragem para destruir a idolatria ou sua confiança em Deus diante da pressão? Por quê? Também é uma pergunta. Nossa. E aqui até... Isso aqui dá uma pergunta de prova. Justifique. Sim, não, por quê? Uau, me lembrou das minhas épocas de prova. Faço uma dissertação de 15 linhas. 4. Em tempos de medo, dificuldade e ataques emocionais, eu tenho alimentado mais a voz da fé ou a voz da intimidação?
E 5. Se alguém observasse minha vida hoje, veria apenas aparência religiosa ou uma entrega verdadeira e sincera ao Senhor? E aí? E aí? Será que nós já estamos sendo cartas vivas, testemunhos vivos? Porque esse é o objetivo, né? Não é muito sobre ficar falando, sobre o que sai da sua boca, pegar uma Bíblia e sair por aí falando. Não, a gente tem que chegar num ponto, como o nosso apóstolo Jorge fala, pisar num lugar, chegar num lugar, a nossa presença já mudar tem que o ambiente. Mudar o ambiente. E não ser mudado pelo ambiente. E a nossa vida ser esse maior testemunho do que é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Então, fica aí essa reflexão. E, meu povo, hoje eu não vou nem me alongar muito. É justamente deixar essa reflexão para vocês, porque hoje realmente foi um estudo para que você faça uma autoanálise e que você possa ter a ciência do que você precisa mudar, dos vícios que você precisa largar, daquilo que desagrada ao nosso Senhor. Porque uma vida longe ou fora das leis do Senhor só vão nos levar para um lugar. E esse lugar não será um bom lugar, né? Não mesmo. E mais uma vez eu venho aqui deixar esse espaço para você que sente que a caminhada está difícil, pesada, conte conosco. Tem o nosso Instagram, tem a nossa página no TikTok, tem aqui também no YouTube. Nós estamos aqui para te ajudar. Busca o Senhor, leia a palavra, tenha esse relacionamento com o Senhor, porque Ele vai resolver todas as questões. Para o nosso Senhor, não existe impossível, não existe causa perdida, não existe nada difícil. Né? Tem um pastor que falava muito assim: faz o difícil e deixa o impossível para o Senhor. É sobre. Tá? E não se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele se fará presente. E ele nos ouvirá. Esperamos você aqui amanhã. Combinado? Combinado. Combinado? Tchau!